Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal e a mais uma emissão a acompanhar o Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, patrocinado pela Pitágoras. E este é o 18º dia da competição. Vamos ver aqui a classificação e o seu ponto de situação. Neste momento, os 7 primeiros não sofreram alterações de posições. Portanto, temos Filipe Coutinho, seguido de Running Wild, Alvir, Ocran, Nuno Moura, Diogo Alves e Gotuga. E tivemos agora uma ascensão do José Sousa ao oitavo lugar, portanto, neste momento, uma situação de playoff. Infelizmente para ele já não tem forma de obter mais pontos no campeonato, já que já terminou todos os torneios da competição. E ainda tem, logo de seguida, em nono lugar, Paiva com 3 torneios e também 38 pontos, mas José Sousa tem o desempate a seu favor porque ganhou um dos torneios da competição. O Sami com 36 pontos está em décimo lugar e temos ainda ativos na competição o Experience com 29 pontos em décimo segundo e o Duarte Silva com 28 pontos em décimo terceiro e ainda com chances matemáticas de alcançar o playoff, o João 64 com 27 pontos. Vamos ver o ponto de situação em cada torneio. Portanto, começamos com o Seven Wonders Azul, que tem neste momento a decorrer uma partida de terceira ronda entre o Okran e o Sami. Este jogo é bastante importante para o Sami porque é o seu último torneio da competição que ainda pode obter pontos. Vamos ver aqui o ponto de situação. Portanto, se formos ver, o Sami tem o jogo ganho por pontos, porque a desvantagem pontual neste momento é de 29 pontos, portanto é demasiado para que o Okran possa recuperar dessa desvantagem. Mas em contrapartida, existe uma chance de vitória militar por parte do Okran ainda neste jogo. Parte científica talvez tenha sido a aposta inicial do Okran para ganhar, até porque ele até foi buscar a ficha, o token da lei. Tentou procurar uma vitória científica, mas infelizmente para ele o Sami conseguiu cortar essa possibilidade. Ele ainda tem uma chance militar porque está só a 5 espaços da sua vitória e tem uma Wonder que permite voltar a jogar. Existe esta carta militar de 3, porque a outra o Pretório já foi jogada. Portanto, se ele conseguir apanhar esta carta, jogar esta carta, ou seja, ainda por cima pagar esta carta porque ele não tem tijolo, consegue aqui obter um tijolo da caravana, mas não tem tijolo, portanto já se vai ter de pagar um custo elevado para fazer isto. Logo esta carta vai ser cara, ele precisa de dinheiro. E precisa de dinheiro por dois motivos. Ele consegue dinheiro com esta Wonder, 6 dinheiro, que é importante, mas ele vai precisar pelo menos de uma destas, um Colosso ou uma Azuel, quase é indiferente, porque o Mazuel pode ir apanhar esta carta militar e jogá-la, ou então pode jogar o Colosso e tem os dois símbolos militares que faltam, para tentar ganhar militarmente. Por pontos vejo muito difícil que isso venha a acontecer. O Sami acho que está consciente dessa situação, deste risco e vai tentar evitar. Portanto, para o Crânio diria que é um problema de ter dinheiro para comprar esta carta e ainda conseguir comprar estas Wonders. Portanto, vamos ver o que é que acontece no final desta partida e se o Osami consegue uma vitória por pontos ou o Okran ainda consegue arrebatar uma vitória militar no fim da partida. A seguir temos o Azul, que neste momento estão com meias finais a decorrer. No caso, o Govir com o Gotua, que ainda está em 0%, portanto ainda está muito cedo. Aqui já estamos na quarta ronda entre o Okran e o Running Wild, dois jogadores que já têm o playoff garantido e neste momento estão a tentar obter pontos para melhorar a sua posição para o playoff.
olhando, diria que gosto mais da posição que o Running Wall tem neste momento. Ele vai completar aqui a linha azul. E até estamos aqui a ver uma jogada do Ocrã ao mesmo tempo, de apostar em completar deste setor vermelho. Eu presumo que o Running All vai apanhar estas peças pretas para completar a sua coluna, por isso é que eu gosto mais da sua posição para a próxima ronda, porque vai já com a coluna feita, o seu oponente precisa de brancas para completar esta coluna e precisa de brancas para completar esta coluna que ele provavelmente vai conseguir fazer. Portanto, as peças brancas vão ser muito decisivas. Eu não sei exatamente de quantas peças, sei que há 20 peças, mas não tive aqui não consigo contar quantas peças já saíram do branco ao longo do jogo. Embora já saíram, não saíram muitas porque o Ocran não teve muitas peças, ainda não conseguiu colocar, portanto presumivelmente vai haver várias peças ainda no final na próxima ronda, ainda brancas no jogo para se usar. Será que ele vai conseguir completar 2 colunas na próxima ronda? Isso é uma grande questão. Eu diria que o Running Well vai tentar evitar essa situação, porque não é do seu interesse dar estes pontos ao Ocran. Vamos ver? Um jogo interessante de acompanhar. A seguir temos Carcassonne, que neste momento já temos um semifinalista apurado, que é o Running Wild. E temos aqui uma partida da meia-final entre o Duarte Silva, que necessita de muito desta vitória e ganhar também a final, para ter ainda uma aspiração de qualificar-se para o playoff, já que ele tem neste momento 28 pontos, no máximo ainda pode fazer mais 12, portanto 40 seria suficiente para estar numa zona de playoff se os seus oponentes diretos não pontuarem mais no campeonato. Em termos de partida, a partida ainda está muito no início, portanto ainda não há aqui não há nada decisivo. Vamos ver qual vai ser a evolução do resto da partida e ver se há aqui alguma alteração. A seguir, vamos aqui ver o Kingdom Builder já acabou, o Kingdom também. O Patchwork está na sua final, neste caso entre Diogo Alves e o Ocran. Um jogo para o Diogo era, neste momento, se ele não tem já a posição segurada para o playoff, matematicamente ainda não tem, mas está perto disso. Uma vitória no torneio provavelmente iria garantir o playoff matematicamente e ele provavelmente ainda quer procurar mais alguns pontos para tentar subir na posição para a fase 2. Em termos de desenho, portanto, o de cima é o do Diogo, o de baixo é do Ocran. O Ocran tem uma produção de 8 botões, o Diogo tem 6, quero dizer, tem esses 7 botões neste momento. Eu gosto mais da posição, em termos de espaço, o Diogo tem 46 ainda espaços vazios, o Ocran tem 45, portanto, mas provavelmente o Diogo vai apanhar uma destas peças. Mas eu gosto mais da posição do Diogo, como tem o esquema organizado, ele neste momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, ele só precisa de completar este bocadinho aqui, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e portanto precisa de completar este setor. Portanto, ele tem o seu desenho pelo menos parece mais organizado. O do Ocran tem já aqui um remendo que ele vai ter de obter, portanto vamos ver se ele consegue obter no futuro próximo. Mas
tem uma produção maior de botões, vamos ver se faz a diferença. Ainda há aqui várias peças interessantes do jogo, por exemplo aqui é um 5, que é bastante interessante. Esta 1-2 também é muito interessante, um botão por dois botões, mas um botão por dois tempos, mas que fecha muito setor. Portanto, há aqui várias peças relativamente baratas que ainda estão disponíveis no mercado para se apanhar. Vamos ver qual é a evolução, quem é que vai ganhar esta partida nos próximos dias. Portanto, a seguir ao Patchwork, temos o Splendor, que também está numa final, neste caso entre o Running Wild e o Filipe Coutinho. Portanto, estes pontos é, pelo menos para tentar garantir uma melhor posição na fase 1, na fase 2, quero dizer, para o playoff. É um jogo que ainda está relativamente no início, ainda só tem um dia de jogo. Filipe tem 2 pontos, o Running Wild tem 0, embora é muito cedo também. Em termos de cores, nota-se que o preto é fundamental. Todos os nobres requerem preto. Branco e vermelho também super importante, porque pelo menos requerem 2 deles. E o verde se calhar o menor, de menor importância, logo a seguir. E o azul é provavelmente aquele que interessa menos obter para quem está a apostar em tentar ao mesmo tempo fazer pontos com as cartas. Se calhar apostar no azul será a pior aposta, mas apostar em cartas pretas seria muito importante. Não há nenhuma neste momento aqui no mercado. Não sei se, por exemplo, esta carta que foi reservada é uma carta preta ou não, mas nota-se que quando houver uma carta preta, provavelmente é muito suscetível que algum destes jogadores tente apanhá-la para construir no futuro. Portanto, vamos ver como é que é a evolução da partida nos próximos dias e vamos aqui ao Stone Age, que neste momento tem 2 partidas da terceira ronda a decorrer. Uma entre o Golvir e o Mano Velho e outra entre o Filipe Coutinho e o Running Wild, ou seja, estão a jogar Splendor e também estão a jogar neste momento o Stone Age. O vencedor defrontou o João 104, o João que ainda pode fazer 12 pontos ainda neste torneio. E se formos ver a classificação geral, ele tem 27, portanto o máximo que ele pode neste momento obter é 39. Se eu ganhar o torneio, que seria o cálculo que estou aqui a fazer para fazer os 39, e se os seus oponentes diretos não pontuarem mais, ele teria o desempate a seu favor e podia ter iria se qualificar para o playoff. Mas são muitos ses, pelo menos ele tem de fazer primeiro o seu trabalho e rezar que os seus oponentes não consigam obter mais pontos. Vamos ver se ele consegue isso ou não. Temos de partida, vamos só dar aqui uma vista de olhos a partida do Filipe com o Running Wild, que é que está mais avançada. Em termos de cartas, 4-5, portanto não há assim um grande avanço. Em contrapartida, o Running Wild tem mais uma ferramenta. Em termos de agricultura, estão relativamente empatados. O Filipe já fez aqui um edifício, por isso é que, mas em contrapartida tem menos recursos. Já o Running Wild tem muitos recursos e vai tentar fazer aqui também um edifício e também está a aproveitar os recursos extras que tem para tentar comprar estas cartas de civilização. É uma partida que ainda está muito no início, portanto vamos ver se daqui a uns dias quem será o vencedor da partida. E a seguir ao Stone Age temos o Takenoko. O Takenoko que que na última emissão estava a ocorrer a final entre o José Sousa e o Golvir. Essa partida já acabou. Foi uma vitória do José Sousa por 40. Infelizmente este jogo foi por 40-29. Vamos dar aqui uma vista rápida à partida. Portanto, o José Sousa apostou
numa estratégia de canteiros com cartas panda, ao mesmo tempo que ia fazendo os canteiros ou ia buscando objetivos para ter uma mão cheia, apostou em ter várias irrigações. O Alvir estrategicamente acho que cometeu aqui um erro, que não foi apanhar objetivos logo ao início, apostou em ter cartas para apanhar os bambus, mas é muito importante saber informação. Ao ter mais cartas, ter uma mão cheia de objetivos permite o jogador definir uma estratégia melhor, o que é que deve pôr ou que não deve pôr, porque não faz sentido estar a pôr um canteiro e não saber se aquele canteiro está a te ajudar ou não. E é preferível ter uma mão cheia de objetivos sempre, ter 5. Repara-se que o José Sousa agora tem por acaso 4, mas habitualmente ele tenta sempre procurar ter 5 na mão e quando termina a partida despejar todos os objetivos de uma só vez para computar. Se repararem, o José nunca apostou neste objetivo de jardineiro, nunca o ligou, foi uma estratégia de canteiro e ter o bambu para fazer estes objetivos e tentar computar. É normalmente a estratégia dos canteiros, é tentar acabar o mais rapidamente possível e não ligar às cartas de jardineiro. O Govir fez uma estratégia muito similar, que foi cartas de panda, cartas de canteiro, mas talvez ao início ele deveria ter procurado ter sempre uma mão cheia para ter mais informação. Reparem que ele ainda ficou com uma carta de canteiro na mão. Não é que tivesse feito diferença, porque estamos a falar de 11 pontos, seria insuficiente. Mas talvez esta informação extra de saber como é que se posiciona. Em termos de estratégia para combater quem joga para canteiros é não construir canteiros, obrigar o oponente a fazer, ou então desconstruir. Se o jogador mete aqui canteiros rosa, então mete aqui o amarelo. Ele está aqui a fazer verde, mete aqui outra cor para contrabalançar, para não fazer estas formas destes setores completos. Reparem, está rosa em cima, amarelo aqui, verde aqui. Ou seja, é quase garantido que quase todas as formas de canteiros são possíveis de se realizar no final do jogo. Algo que não é desejável. Portanto, em termos de cartas de pano, é uma pena não terem ido, porque teria sido interessante ver algumas destas cartas serem jogadas, que normalmente dão mais pontos. Portanto, isto foi o jogo do Takenoko, que já chegou ao final. Portanto, este é o quarto torneio que já chegou ao final, no final da fase 2, fase 1. No Targi, que teve aqui um avanço nas partidas. Portanto, neste momento temos uma partida entre o Govir e o Gotuga. Uma partida se calhar mais importante para o Gotuga do que propriamente o Govir. No caso, o Experience contra o Diogo que também está a jogar. O Experience é um jogo muito importante porque pode fazer 16 pontos. E neste momento tem 29, portanto, se fizer 16 daria 45 e estaria numa situação de playoff. Portanto, é um must win, porque neste momento é o único torneio que ainda está a jogar na competição. Este jogo do Golams e do Odegas, que está neste momento quase no final, já foi o final desbloqueado. A vitória será do Golams, porque ele tem aqui 4 pontos, mais 2, 6. Já o Adegas não tem ação nobre, não consegue comprar uma destas cartas, mas nenhuma delas não uma Tágia e que fazia uma linha de 4, portanto não tem qualquer chance de fazer a diferença pontual que tem para o Golams neste momento. Portanto, o Golams vai avançar para a terceira ronda do torneio e defrontar o Okran. Em termos de torneio, também aqui na última emissão tinha falado sobre a partida entre o Paiva e o Filipe Coutinho, que foi uma partida que
à primeira vista eu diria que o Filipe tinha o jogo ganho e depois verificou-se que o Paiva ganhou e foi muito interessante a última jogada. A última jogada está aqui a fazer aqui os movimentos todos muito rapidamente. Vamos aqui para a última jogada, a última ronda do jogo. Ok. Portanto, este é o ponto de situação. Portanto, 30-24, há uma vantagem de 6 pontos. O Filipe tem aqui 2 pontos nesta aqui. Tem esta carta na tenda, é o primeiro jogador. Se eu completar esta aqui, faz mais 4 pontos. Portanto, ganha aqui mais 6 pontos. Portanto, esta carta dá-lhe 5 pontos na realidade, porque é 1 da carta, mais 4 desta. Portanto, fica com portanto, 36, 37. E ele provavelmente ainda tem aqui mais uns pontos extra, porque ele termina depois com 40 pontos. Exatamente, ele ganha aqui um ponto se tiver 10 ou mais. E qual é a outra que ele tem aqui? Presumo que ele tem aqui mais uma. Exatamente, é esta aqui. Esta carta, se estiver mais à direita, ganha 2. Portanto, ele vai terminar com 40 pontos. O Paiva tem neste momento aqui um poder que é provavelmente um dos melhores do jogo. Porque estas duas linhas de cima, em vez de estarem a valer só 2 pontos, estão a valer 4 pontos. Portanto, são 8. Logo aqui 8 dá-lhe 32 pontos. Se eu puser aqui uma diferente, que é o objetivo dele, dá-lhe 34 pontos. Portanto, isto dá-lhe 10 pontos. Se for aqui contar os pontos que ele tem mais, deixa cá ver. Aqui não é nada. Aqui também não é. Exatamente. Ele neste momento, o Filipe consegue fazer 40 pontos, o Paiva consegue fazer 34. Mas o que é que acontece nesta ronda? Portanto, aqui só avançar. O Filipe é o primeiro e ele tem de jogar o nobre. É obrigatório porque ele precisa de jogar isto. Enquanto o Paiva até poderia jogar sem a habilidade do nobre, que ele tem aqui uma carta que é esta. Pode pagar uma mercadoria esta para fazer isso. O Paiva, com 34 pontos, ele tem de fazer pontos. E isto é decisivo. Ele vai aqui ao Osíris porque uma das ações que ele tem aqui é, se ele conseguir trocar 2 ouros, pode ganhar 4 pontos. Ele tem 2 ouros, portanto ele consegue fazer isso. Mas ainda há aqui outra ameaça, é o montador de camelo. Se ele conseguir este, portanto, 34 mais 4 pontos faz 38. Mais 3 pontos, e eu estou a dizer, já estou a contar 34 que ele vai fazer esta. Mais 3 pontos faz 41. Se eu conseguir fazer este. O único problema é que ele não tem 2 sal e não tem uma tâmara. Portanto, só tem 2 pimentas. E aqui há uma questão que eu acho que foi um erro por parte do Filipe. Porque ele devia ter prevenido esta circunstância. Porque ele opta por ir pela Fada Morgana. Mas a Fada Morgana, ao Paiva não faria nada. Porque assim ele poderia apanhar uma tâmara, uma coisa assim. Mas interessa-lhe mais tentar bloquear aqui o camelo. Porque era era a única hipótese, caso contrário, daria empate se ele tivesse construído esta carta. Daria empate e o Filipe teria mais recursos e ganhava no desempate. Portanto, a única forma de ganhar para o Paiva era montando este montador de camelo. E para bloquear isto era jogar a caravana, que bloqueava, pelo menos momentaneamente, essa circunstância. Se o Paiva quisesse apanhar o camelo, teria de jogar aqui na Fada Morgana, mas ao mesmo tempo estava a perder um recurso, porque ele precisa de 3 recursos que neste momento não tem. E
o que acontece é que o Paiva aproveita-se dessa circunstância para além de haver outra possibilidade, que era a caravana dar o recurso que ele precisa, ou então até dar uma moeda e ele não teria, ele podia gastar uma moeda, ahm, podia não ter de gastar, teria 3 moedas, embora aqui a caravana não diz quantas cartas é que estão no descarte para se contar, mas aqui acho que foi um erro por parte do Filipe, devia ter de jogar na caravana primeiro. Porque se o Paiva tivesse ido para a Fada Morgana para tentar apanhar esta, teria um recurso a menos na ronda. Assim está a dar um recurso, está a fazer a combinação direta, que era a única combinação, era o único caminho que ele teria para ganhar. Mas mesmo assim, com um grande se. Portanto, depois há aqui uma opção de apanhar uma pimenta, não é assim. Diria muito importante, só resta ao comerciante, o comerciante que até é relativamente bom em caso de trocas. Imagina que saía uma moeda, podia fazer, podia trocar um ouro por 2 mercadorias, podia fazer a diferença, porque bastava sair aqui um ouro, trocava o ouro por 2 mercadorias e fazia a diferença. Ou então, ou o que aconteceu, foi algo diferente. Portanto, aqui esta jogada que o Filipe precisava fazer era só bloquear o nobre. O nobre era obrigatório, mas tinha de bloquear a caravana para não dar esta ligação direta. Porque era menos um recurso que o Paiva teria. Vamos ver aqui a parte do que aconteceu. Ele joga aqui. Ok. Depois, vamos aqui. Ele apanha aqui estes recursos, mas não tem qualquer peso para o jogo. Portanto, o pai vai apanhar primeiro a tâmara. Aqui na caravana, o que é que acontece? Ele apanha um sal, só que uma das habilidades que ele tem é se numa ronda em que ganhe-se um sal através das cartas, e isto é uma carta, embora não esteja aqui no centro, é uma carta, porque o que sai da caravana é cartas. Ganha um sal adicional e era exatamente o que ele precisava. Ele precisava de 2 salos, ou seja, ele ganha o recurso necessário para fazer o camelo e ainda tem as 2 moedas que pode gastar para fazer 4 pontos. O que é que isto faz? Faz com que ele ganhe 41 pontos, que eram necessários para ganhar a partida e avançar ainda no torneio. Portanto, acho que foi uma jogada. Uma excelente jogada do Paiva, embora acho que o Filipe devia ter prevenido isto. Não devia ter deixado esta ligação direta, que era a única possibilidade do Paiva ganhar. Como reparem, se tivessem terminado com pontos iguais, o Filipe teria ganho no desempate porque tinha mais recursos. E por fim, a seguir ao Target Welcome to já acabou, temos só o Wingspan. Vamos dar aqui uma vista de olhos muito rápida à partida, as partidas que estão a decorrer. O Golvir já está aqui para a semifinal, está aqui uma semifinal ainda a decorrer, ainda muito no início, e está aqui uma partida de Wingspan entre o Okran e o Paiva, que está neste momento na terceira ronda. Assim, à primeira vista, diria que os ovos daquele tipo de ninho, o Paiva tem aqui mais uma ave, portanto ele consegue pôr vários ovos nesse tipo. O Okran também, mas presumivelmente o Paiva deve ganhar aqui 3 pontos agora. Aproximar-se. Vamos ver quais é que são as cartas que ele tem. Há uma ligeira vantagem pontual do Okran, mas ao mesmo tempo não sei. Os objetivos podem pesar muito, depende do que é que cada um tem de objetivos. O último objetivo é muito fácil para ambos os jogadores, não é assim nada complicado. Ter sets, cada um deles tem várias formas de fazer
pelo menos neste momento, 4 sets é o máximo que o Paiva consegue fazer. O Ocran também consegue fazer vários sets, portanto não é um objetivo assim com grande peso para a última ronda. Enfim, e este foi o ponto de evolução ao 18º dia do campeonato. O campeonato desse que já vem com 93% das partidas concluídas. O Ocran tem, acho que é o jogador com mais partidas, 39, Running Wild 32, o Filipe Coutinho 37. Sim, são os jogadores, e o Ocran, deixa cá ver, o Ocran 35 partidas, são os jogadores com mais partidas realizadas até o momento. Caso de playoff, ao final do 18º dia teríamos um confronto entre Filipe Coutinho e José Sousa, Ocran Nuno Moura, Govir Diogo Alves e Running Wild Gotuga. Espero que tenham gostado desta review de como está o campeonato e até uma próxima emissão. Boa sorte a todos os competidores e até outro dia. Tchau!